A paz, meus irmãos. Eu estou hoje aqui para dar um testemunho. E antes de começar a dar o testemunho, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, quem vai ver e ouvir esse vídeo, e que curtisse, que as pessoas todas que tenham dúvida possam ser alcançadas e ver e ouvir esse vídeo. Amém? Isso é de graça, não custa nada se inscrever e curtir os vídeos. Amém? Então, por favor, me ajude que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Eu tenho um testemunho hoje que eu escutei vídeos, e muitas vezes a gente escuta muita coisa no YouTube. E esse vídeo falava sobre uma pessoa que teve várias revelações, que foi levada e teve várias revelações, falando da glória de Deus, do poder de Deus. Mas ali também falava que ele tinha uma revelação sobre mulheres que não se salvaram por causa de cortar o cabelo. Eu não vou dar muito detalhe, mas vocês vão entender. E daí, nesse vídeo, que ia falar sobre isto também. E eu olhava para esse homem que estava dando esse testemunho, e eu escutava esse testemunho e eu via, este homem é de Deus. E eu não tinha dúvida que este homem era de Deus. E eu fiquei pensando para mim, as revelações dele são verdadeiras. E como ele disse que tinha mulheres que não tinham se salvado por causa de cortar o cabelo, né? Então eu fiquei, Senhor, mas eu sei que se a pessoa cortar o cabelo não é pecado. Eu perguntava para Deus, porque Deus já tinha me revelado isso. Então, como é que uma pessoa não se salva por cortar ponta de cabelo? Eu perguntava, mas eu dizia, mas Senhor, eu vejo que esse homem é de Deus e eu sei que as revelações dele são de Deus. Então, não fecha. E eu, aquela noite, perdi a paz na presença de Deus. Eu disse, Senhor, isso não está fechando, como ele está dizendo que a pessoa não se salva quando corta o cabelo. E eu vejo que esse homem é de Deus. E eu via que nas revelações dele tinha sobre isso. E eu nem cheguei a olhar, por causa que eu via que ele era de Deus. Eu dizia, Senhor, mas como? Isso não fecha com isso. Eu sei que o Senhor já tem me revelado que não é pecado cortar o cabelo. Então, como uma pessoa não se salva cortando as pontas do cabelo? E eu fiquei aquela noite na presença de Deus. Isso já era 1 hora mais tarde, eu não sei. Eu dizia, Senhor, me mostra o que tem. Porque não existe dois meios, né? A palavra é ou não é. Não existe meio termo. E eu dizia, Senhor, me revela o que é. Se eu sei que ele é de Deus, eu sei que eu sou de Deus, eu sei que o Senhor me mostrou que não é pecado, então como é pecado? E ali fiquei na presença de Deus clamando, porque eu não tinha paz, porque eu via que uma coisa não fechava com a outra. Então, tinha que ver uma coisa, eu dizia, Senhor, mas como? Me mostra, me fala. E naquele tempo, no momento, então, o Senhor viu que eu estava na presença dele clamando, e eu não parei, eu não ia parar, porque eu precisava entender e compreender o que isso significava. E naquele momento, então, Deus falou comigo. Então, Deus revelou para mim que o que acontece quando uma pessoa está numa igreja de doutrina, que não pode cortar o cabelo, e ela corta as pontas do cabelo, ou corta um pedaço, ela entra em pecado. Mas por quê? Porque a doutrina não pode cortar nem as pontas do cabelo. Então a pessoa faz pecado, porque isso é rebeldia. Não está obedecendo as doutrinas da igreja. Aí Deus me mostrou isso, e aí eu entendi que a gente, quando está numa igreja, a gente tem que seguir as doutrinas. Isso eu já sabia. Só que daí ele me mostrou que isso acontece. Então, uma pessoa que está numa igreja que tem doutrina, que não pode cortar o cabelo, mesmo que ninguém vê, Mateus está vendo, não pode tirar nem as pontas. Se está numa igreja que não pode usar nenhum tipo de pintura, ela não pode usar. Porque isso se chama rebeldia. A rebeldia é um pecado sério, segundo quem conhece a palavra de Deus sabe o que significa. Então, se você é alguém que está numa igreja de doutrina e chegou a tirar a pontinha do cabelo, ou foi numa festa, resolveu se maquiar só um pouquinho, ou usou qualquer coisa que a doutrina da igreja diz não, vá no seu pastor, se conserte com o pastor, com a sua igreja, com Deus. Não fique assim. Então, se eu estou numa igreja, eu preciso seguir as doutrinas da igreja. Então, isso é algo muito importante, seguir a doutrina da igreja. Honra teu pai, que é Deus. Honra a tua mãe, que é a igreja. Então, antes de eu vir fazer este vídeo, eu falei, Senhor, eu tenho que falar mesmo. Ele disse, sim.
Então, eu estou aqui para dar um alerta para os irmãos, para as irmãs, para que a igreja que você tiver, siga as doutrinas. Se é difícil e você não está conseguindo, então, ore a Deus, fale com o seu pastor, mas busque em Deus, não saia de qualquer jeito. Ore a Deus, busque a Deus, se Deus libera uma outra igreja para você. Daí você pede a bênção do seu pastor e vá. Mas não saia de qualquer jeito da sua igreja. E procure se consertar com o pastor e com a igreja. Que é muito importante, isso é muito sério. A respeito sobre as doutrinas. Nós estamos numa igreja, nós precisamos seguir essas doutrinas. Porque se nós não seguir as doutrinas da igreja, nós somos rebeldes. E a rebeldia é pecado sério diante de Deus. Então vamos seguir a palavra de Deus como ela é, sem tirar, sem acrescentar. Amém? Então eu estou aqui para dar o alerta do testemunho daquilo que Deus me revelou. E eu pude entender o porquê esses testemunhos estão. E a gente ouve eles. Porque eu naquele momento perdi a paz. Eu disse, mas Senhor, eu sei que não é pecado. Se eu tirar a ponta do cabelo, se eu cortar o cabelo, eu sei que não é pecado. Então como pessoas podem estar em pecado porque cortar o cabelo? Não fechava, né? E aí Deus me revelou. Então é por causa que a pessoa está numa igreja onde a doutrina diz não pode mexer no cabelo. E mexe. Então vamos orar e vigiar, meus irmãos. Talvez muita gente esteja que também tenha dúvida, tenha preocupação com isso, mas que possa ganhar paz com isso. E você que foi criada e acha que é pecado cortar cabelo, não corte o cabelo na dúvida. Deixe seu cabelo. Tem que estar na palavra e tem que ter paz no coração, a certeza. Vamos viver a palavra de Deus. E vamos viver em paz com Deus acima de tudo. Ah, fulano cortou o cabelo, a irmã disse não é pecado. Mas no seu coração íntimo tá, não, mas isso não é, se fazer é pecado. A gente tem que fazer na fé, tudo que a gente não faz na fé é pecado. Então vamos orar e vamos vigiar, meus irmãos, para não entrar em pecado e não se desviar da palavra de Deus e viver a santa palavra de Deus. Amém? Então é muito importante nós seguir a palavra, sem tirar, sem acrescentar. Então Deus me colocou de dar esse testemunho para os irmãos, para minhas irmãs, para que possam viver na presença de Deus. E se alguém teve dúvida como eu tive a resposta de Deus e me deu paz, daí fiquei em paz com Deus. E aí Deus começou a trabalhar meu coração e dar esse testemunho. E aí hoje ainda na presença de Deus eu pedi, Ele disse que era para mim dar e eu estou aqui para dar esse testemunho, no nome de Jesus. Para que outros irmãos e irmãs possam receber essa bênção e entender e compreender e viver em paz com Deus. Amém, Jesus? Amém?